diz assim, Mateus 6:16a. Palavras do nosso Senhor e Salvador. Quando jejuarem. Amém? Assim que está na tua Bíblia. Deve ter outra versão diferente, mas o básico é esse. Quando jejuarem. Semana passada, falamos ainda sobre jejum e oração. Tratei de vários pontos em relação a, por exemplo, períodos. Pastor, quanto tempo, quantas horas eu devo jejuar? Está tudo ali explicado. O tema é jejum, apetite por Deus. Então, se você tem dúvida, expliquei também que há pessoas que não podem jejuar por uma série de fatores. Saúde, criança, que está em fase de crescimento, idosos, jejuns longos. Mas que existem outras coisas pelas quais nós podemos nos abster. E eu entendo que Deus recebe também, tá? Porque nem todos podem jejuar, mas todos podem orar. Amém? E aqui é interessante, Jesus disse quando jejuarem. E quando ele tratou desse tema, jejum, ele não estava tratando de algo assim novo, uma novidade. Jesus não estava inventando a roda quando tratou disso. Não. Essa era uma prática comum, queridos, do povo de Israel. É uma prática comum do povo de Israel, assim como a oração e as esmolas. Porque se você ler Mateus 6, versículo 1 até o 16, você vai ver uma sequência. Esmolas, que seria caridade, doação, depois oração e depois jejum. É um tripé, São 3 perninhas ali. Imagina um ser humano com 3 pernas. Mas são 3 práticas cristãs e todas elas Jesus começa dizendo e quando, e quando, e quando. Então não era uma novidade. Sendo assim, a prática do jejum ela é encontrada abundantemente, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como na história da igreja. E detalhe, jejum não é só uma questão de fé cristã. Os muçulmanos jejuam, os satanistas jejuam para destruir a igreja, os judeus jejuam e uma gama de outras religiões jejuam. Mas eu sempre falo, quando uma pessoa ela está em pecado e entra em jejum, sem desejo de mudança, acaba vendo o demônio pensando que é anjo de Deus. Isso já aconteceu na história da igreja. Tá? Maomé, por exemplo, estava em jejum quando um anjo Gabriel apareceu para ele e trouxe uma nova revelação. Está aí o islamismo crescendo assustadoramente no mundo. Assustadoramente. Então, vemos a prática do jejum no Antigo e no Novo Testamento. A ênfase hoje vai ser Antigo Testamento. Falei um pouquinho semana passada, bem resumido. E hoje vamos entrar em alguns detalhes. Por exemplo, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, quando subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Imagina aqueles 40 dias e 40 noites. Detalhe, sem comer e sem beber. Pastor, isso é impossível. Realmente, humanamente falando, é impossível. É por isso que foi um jejum sobrenatural. Eu vou ler o texto aqui de Êxodo 24, versículo 18. Diz assim, quem tiver rapidez, quiser acompanhar, mas está escrito, está gravado, vocês podem confirmar ou então escrever. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. O que ele está fazendo? Êxodo 34, 28 explica. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, depois de quebrar as 2 tábuas, as primeiras, devido aí ao pecado do povo, ele já tinha ficado 40 dias sem comer e beber. Aí ficou tão revoltado que o povo havia caído em pecado durante esse período que ele estava em consagração, que ele quebrou as tábuas. Aí ele sobe de novo, fica mais 40 dias e 40 noites, pedindo perdão de Deus para o povo. E ele mesmo relata esse fato. Lá em Deuteronômio 9, 18, ele conta tipo assim, relembrando o povo. Deuteronômio é uma lembrança do que já havia acontecido. Depois, diz Moisés, prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão,
nem bebia água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Deuteronômio 9, 25 e 26, ele continua aqui. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Intercessão, queridos. Ele estava ali, né, pagando o preço, mas intercedendo pelo povo. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o remistes com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. E Deus não destruiu o povo por amor e fidelidade a Moisés, né? Esse foi aqui o que já citei, o jejum sobrenatural, queridos. Nenhum ser humano consegue ficar sem comer e beber por 40 dias. E Moisés ficou. Sem comer é possível. Sem comer é possível. Mas sem beber água é impossível. Impossível. O máximo que um ser humano consegue ficar sem água é de 3 a 7 dias, dependendo da temperatura, dependendo do esforço físico da pessoa e dependendo também da saúde dela. Até 7 dias. Depois disso, vai para a cidade dos pés juntos. O pastor Luciano Subirá, né, os irmãos conhecem, se não conhecem, podem ouvir mensagens abençoadas. Ele tem realizado jejuns de 40 dias consecutivos, abstendo-se somente de alimentos sólidos, mas mantendo, né, a ingestão de água. Né? Detalhe, o jejum que ele faz é acompanhado por um médico. Acompanhado por um médico. Aliás, ele escreveu um livro muito bom acerca desse tema, A Cultura do Jejum. Aconselho quem quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, não entrar de cabeça porque ouviu a mensagem: pastor, agora eu vou jejuar 40 dias. Você vai morrer. Tá? Há um preparo. O pastor Luciano Subirá, ele é acompanhado, assessorado por um profissional que fica ali, né, dando todas as instruções. Agora, é interessante essa história de jejuar 40 dias, sabe onde? Na Coreia do Sul. Jejuar 40 dias, quer dizer, é uma prática tão comum lá, que quando talvez eu esteja falando aqui agora, as pessoas ficam: que isso, pastor? Isso é impossível. Impossível. Em muitas igrejas desse país, né, da Coreia do Sul, os pastores colocam placas de advertência, tipo assim, em todas as partes da igreja, dizendo assim: ó, é proibido jejuar mais do que 40 dias. Até 40 vai, mas não vai além disso não, vocês vão se matar. Lá, as pessoas têm tanta fome e sede de Deus que passam, queridos, períodos intensos em jejum e oração. Intensos. E a nossa realidade aqui no Brasil é outra, totalmente outra. Precisamos quase que implorar para que o crente jejue do amanhecer a meio-dia. Pelo amor de Deus, irmão, jejue pelo menos do amanhecer a meio-dia. Você não vai morrer. Eu sei que o teu estômago vai brigar, vai ter um ringue ali, uma luta, mas você vai vencer. Você pode, coloca o propósito na tua vida, a sua profissão, tudo que está relacionado à tua pessoa. Mas, pelo amor de Deus, jejue. Mas lá na Coreia do Sul, eles imploram para não passar de 40 dias. Um outro exemplo de alguém que jejuou no Antigo Testamento, já citamos Moisés, e existem outros exemplos, mas eu vou citar o exemplo de Ana. Né? Ana, 1 Samuel 1,7, diz assim: e isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival, né, a Penina, a provocava, e ela chorava e não comia, ela não podia ter filho. E a Penina tinha filhos. Tinha filhos. Né, o Eucana, gostava de uma cana? Não, é brincadeira, o nome dele é Eucana. Tinha 2 mulheres. Ah, pastor, então Deus aprova a poligamia. Não, meu irmão, a Bíblia só relata um fato. Só relata um fato. A Bíblia não esconde os fracassos e os pecados dos seus heróis. Tem gente que faz apologia à poligamia, né? Vai, meu irmão, vai, faz igual Salomão, que teve 1000 mulheres. Imagina, 1000 mulheres, 1000 sogras.
Né? Uma já é difícil. Se fosse 1000 sogras igual a minha, seria benção, né? Que faz falta até hoje. Mas a Bíblia relata esse fato, que Eucana tinha 2 mulheres e Ana era uma delas, e ela não podia ter filho. Ana era uma pessoa piedosa, amava Deus. Ela queria ser mãe, mas era estéril. E na cultura daquela época, a esterilidade era uma maldição. Era considerado uma vergonha, uma desgraça. Algo assim, né, surreal. E mesmo assim, ela não desistiu de ser mãe. Ela não desistiu de buscar ao Senhor com jejum e oração. E Deus lhe concedeu que engravidasse e desse à luz ao filho Samuel. Tem gente que fala assim, não, mas Ana não jejuava. O texto não fala que ela jejuava. Diz que ela não comia. Amado, jejum é deixar de comer. É só desenhar, né? Tem gente que você tem que desenhar. Não, pastor, mas ele não fala de... Não, fala sim. Jejum é deixar de comer, basicamente. E Deus concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho chamado Samuel. O mais interessante é que o sonho de Ana era apenas ser mãe. Só queria ser mãe. Mas o propósito de Deus era que ela fosse mãe do maior profeta, sacerdote e juiz daquela geração. Um homem que faria a geração rebelde retornar à presença do Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Ela jejuou, se consagrou. Queridos, a história de Ana nos ensina algo muito importante. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à vergonha, como foi o caso de Ana, e à frustração, não podemos desistir de buscar a Deus com fervor, como foi ela. Não podemos. Ana era estéril, repito, e em sua cultura isso era visto como uma maldição, mas ela não se deixou abater. Ela se voltou para o Senhor com lágrimas, com oração, jejum, entregando todo o seu desejo a Deus. E Deus ouviu, atendeu, respondeu, não apenas atendendo ao seu pedido, mas dando muito mais do que ela desejava. Que esse exemplo sirva para você e para mim. E o que eu aprendo, queridos? Que o jejum e a oração não são apenas rituais ou hábitos religiosos que temos que praticar religiosamente. Jejum, oração são ferramentas poderosas para nos aproximar de Deus, alinhar nossos corações à vontade dEle e receber, acima de tudo, direção, intervenção e o sobrenatural na nossa vida. Em nome de Jesus. Temos outro exemplo na Bíblia, né? O rei Davi, ele jejuou também. Tinha experiências. O Salmo, então, fala muito de jejum. Não vou entrar em detalhes. Mas o rei Davi, ele jejuou por 7 dias, quando seu filho, recém-nascido, ficou gravemente enfermo. Claro, era o filho de uma relação extraconjugal, filho do adultério, né? Mas ele queria muito aquele filho. Queria muito. E ele jejuou. E eu gosto bastante desse texto. 2 Samuel 12, versículo 15 a 23. Olha o que o texto diz. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Quem era a mulher de Urias aqui? Batseba. Davi tinha adulterado com ela e tinha mandado matar o marido dela. Homem de Deus. Eu tive uma colega no seminário que falou assim, eu tenho ódio de Davi. Aquele safado, miserento, deve estar no inferno. Mas ela tinha ranço mesmo de Davi. Queridos, quando a gente trata desses textos, a gente não está fazendo apologia à prática dele. Até porque você vai ver as consequências do pecado dele ao longo da história. A confusão que ele arrumou. Ele procurou sarna para se coçar e ficou se coçando até o final da vida. Então, o texto diz que o Senhor fez adoecer o filho que a mulher... Quem fez adoecer? Foi o diabo? A Bíblia diz, foi o Senhor. Deus permitiu, essa criança não vai nascer. Deus odiava. Não tinha propósito aquela criança. Com certeza, ela foi salva. Por quê? Davi, logo no final, vai falar, ela não vai vir a mim, morreu, mas um dia eu estarei com ela. Milagre, né? Vou continuar o texto. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou
a Deus em favor da criança. Ficou muito enferma. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. 7 dias sem comer. Com certeza bebendo água, né? Se ficou sem água, até 7 dias, uma pessoa normal fica. Normal que eu falo saudável. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria eu jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Olha que expressão linda. Eu irei até ela. Essa criança foi salva. Essa criança está na glória. Eu irei até ela, na glória, depois da minha morte. Mas ela não voltará para mim. Amados, a história de Davi nos ensina algo importante que precisamos atentar sobre jejum e oração. Nosso jejum não muda Deus, mas nos transforma. Não muda Deus, Deus é imutável, mas nos transforma. Davi jejuou e orou com todo o coração pela vida do seu neném. Ele se humilhou diante do Senhor. Passou ali dias de dor e súplica. Mas quando a resposta veio, e qual foi a resposta que ele teve? A morte da criança. Quando a resposta veio, ele entendeu algo: seu jejum não poderia mudar a vontade de Deus. O jejum de Davi o conduziu à aceitação da vontade de Deus para aquela ocasião. Ele aprendeu, queridos, ali o quê? A humildade e a entrega total a Deus, e encontrou a adoração verdadeira. Esse fato nos mostra que jejum não é para barganhar com Deus. Não podemos barganhar. É para aproximar-nos dele e transformar o nosso coração, a nossa vida. Hoje, Deus nos chama para uma profundidade maior de jejum e oração. Não apenas para buscar respostas, mas para que ele transforme a nossa vida. De dentro para fora, queridos. É de dentro para fora. Nós não jejuamos para mudar Deus. Jejuamos para que ele nos molde a sua vontade. Então, desenhando, dedique tempo, em nome de Jesus, a buscar Deus. Com sinceridade. Se já busca, busca mais. Que o seu jejum te conduza a uma fé mais profunda, a uma experiência mais marcante, que te leve a uma obediência mais completa e que te ajude nas suas dificuldades em relação a, talvez, algum pecado. Porque quem jejua e ora tem maior probabilidade de vencer certas tentações. Que o Senhor te dê a paz que só vem de confiar plenamente na vontade dEle. Amém? Vamos em frente. Esther também jejuou, queridos, por 3 dias, juntamente com seus conterrâneos judeus, antes de se apresentar ao rei Assuero. Então, você que é um bom leitor da Bíblia, você vai passar por esses textos, ou já se passou por esses textos. Então, o que eu estou tratando não é novidade para quem conhece um pouquinho da Bíblia. Você não precisa ser um doutor em teologia, né, um catedrático, não. Basta você ser um bom leitor de Bíblia. Pelo menos uma vez por ano ler a Bíblia toda.
É impossível? Não é impossível. Muitos irmãos aqui já conseguiram ler. Você passou por esses textos, né? O que diz lá Esther 4, versículo 15 e 16? Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Detalhe, Esther é o livro que não fala o nome Deus, mas Deus está sempre nas entrelinhas do livro. O nome não está, mas a presença está. Aleluia. Até porque eles jejuaram. Quem jejua, jejua a alguém, né? Busca a presença de alguém. E foi mais o que Esther disse: não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Ela era rainha, queridos. E mesmo assim, e a cabeça dela também estava a prêmio, né? Porque havia um decreto de morte, e ela era judia. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Então, ela não podia, de acordo com a lei, ir à presença do rei sem que ela fosse convidada. Se o rei estivesse de mau humor, ela perdia a vida. Se o rei não estendesse o cetro para ela, ela ia morrer. E ela diz: depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. É lindo. Irmão, do ponto de vista humano, assim, dentro de uma visão horizontal, tudo estava contra Esther. Tudo estava contra o sucesso da sua missão, que era interceder pelo povo, para que os judeus não fossem exterminados pelo malvado Amã, como foi nas mãos de Hitler. Na verdade, Hitler foi aí o tipo futuro do próprio Amã do passado. Então, a lei estava contra ela, pois ninguém tinha permissão de interromper o rei, de ir à presença do rei sem ser convidada. O governo estava contra ela, pois o decreto determinava que ela seria executada se fizesse isso. Seu sexo também estava contra ela, pois a atitude do rei com as mulheres era mais do que machista. Os oficiais estavam contra ela, pois só faziam aquilo que os colocava nas boas graças de Amã. Amã era um alto oficial do governo, e foi ele que tramou a morte dos judeus. Em certo sentido, queridos, até mesmo o jejum estava contra ela. Jejuar naquele contexto assim parecia loucura, pois passar 3 dias sem comer e sem beber não ajudaria necessariamente, né, a melhorar sua aparência diante do rei. Ela está, né, talvez meia desfigurada. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta da fé é ninguém. Portanto, houve uma intervenção divina. No contexto do livro de Esther, Esther se apresentou ao rei em jejum e não morreu. E até hoje é comemorado entre os judeus a festa do Purim, em comemoração a essa atitude, esse livramento que Deus deu para o povo de Israel. Esther se apresentou ao rei e não morreu. O povo de Israel foi poupado de um massacre nacional, orquestrado pelo perverso Amã, que chegou a preparar uma forca para matar Mordecai, e ele morreu na forca que havia preparado para aquele que lhe odiava. Então, queridos, o povo de Israel foi poupado de um massacre nacional orquestrado pelo perverso Amã. Por quê? Porque eles colocaram a boca no pó, com jejum e oração, clamaram a Deus de coração. Esther nos ensina, queridos, que mesmo quando tudo parece impossível, o jejum e a oração nos conectam com o poder de Deus. E eles viram milagres. Viram. Quando nos humilhamos diante dele, ele age em nosso favor. Hoje, se você enfrenta, talvez aí, situações impossíveis, como foi naquele contexto, siga o exemplo de Esther. Pastor, é 3 dias sem comer e beber? Não, queridos. É aquilo que, dentro da sua limitação física, nunca jejuou, vai até meio-dia,
Já jejuou até meio-dia? Vai até 3 da tarde. Vai aos poucos. É melhor pouco do que nada. É igual a questão da oração. É melhor orar 10 minutos por dia do que não orar nada. Ou tentar, pastor, só vale 1 hora e não orar nunca. Jejue, ore e confie em Deus. Coloque sua fé em ação e veja Ele abrir portas que ninguém pode fechar em nome de Jesus. Porém, guarde isso. Se as circunstâncias não mudarem, pelo menos o seu coração vai mudar. Né? Que nem sempre as circunstâncias mudam. A de Davi com a criança não mudou, mas ele foi transformado para a glória de Deus. E você não vai ver outros episódios de Davi cometendo adultério. Ele sentiu na pele, colheu as consequências, mas você não vai ver ele adulterando de novo. Não. Vamos em frente que atrás vem gente. Josafá, rei de Judá, estava em uma situação crítica. Quem já conhece a história de Josafá, famoso. Ele era um rei, um dos melhores reis de Israel. Temia Deus e que estava cercado por um poderoso exército inimigo. Sem a intervenção do Senhor, queridos, a aniquilação, a destruição do povo de Israel seria certa. A Bíblia relata que Josafá teve medo e se dispôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Segundo Crônicas 20, versículo 3, 4 e 13, diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ou seja, todo Judá jejuou, até mulher e criança. Todos entraram no propósito. Eles precisavam desesperadamente conhecer as estratégias do inimigo e ter livramento. E foi um livramento grande. No meio daquela assembleia de pessoas que jejuavam, diz o texto, Deus falou com o povo através de um profeta, que os encorajou dizendo o seguinte, segundo Crônicas, aí ainda 20, versículo 15 e 17, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja já não é vossa, mas de Deus. Nesse encontro, vocês não terão de lutar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Que lindo, igreja. No meio daquela assembleia, Deus disse a Judá exatamente como aquele exército inimigo se aproximaria e disse também exatamente como eles deveriam reagir. Eles levantaram um grande louvor ao Senhor e ele preparou emboscadas contra o exército assírio e o derrotou. Ninguém escapou, diz a Bíblia. Quando o povo de Judá chegou, diz a Bíblia, levaram 3 dias para resgatar todos os despojos de guerra. Você quer que Deus lhe diga o que você precisa fazer nesse momento da tua vida, que eu não sei qual é? Talvez uma encruzilhada, uma enfermidade, um problema, uma preocupação, uma decisão. Jejue, adore, ore, busque a Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aquiete-te e veja a salvação do Senhor. Eles nem tiveram que lutar, queridos. Foi Deus que lutou por eles. Deus lutou por eles. A batalha durou 1 dia e Deus não apenas os livrou, como também os prosperou. Então, amados, a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que buscaram ao Senhor por meio do jejum e da oração. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vemos que o povo de Deus sempre recorreu ao jejum e à oração como expressão de dependência de Deus. Quem jejua está clamando por um socorro, por um livramento, por algo sobrenatural, uma mudança radical. Isso porque jejum, mais do que uma simples abstinência de alimentos, é um ato de rendição diante de Deus. É o momento em que o coração se cala para ouvir a voz de Deus com maneira mais clara. Amados, quando jejuamos, declaramos que o alimento da alma é mais importante do que o sustento do corpo. Vamos em frente? Mais um exemplo. Os ninivitas, eles jejuaram após serem confrontados com a ungida pregação de Jonas. E que pregação, né?
Queria ser um pregador como ele, misericórdia. Jonas 3, versículo 4 e 5 diz assim: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Nínive não era uma pessoa, tá, queridos? Nós temos aí a esposa do pastor Robson chamada Nínive. Mas o contexto aqui é uma cidade grandíssima. E Jonas foi enviado para essa cidade. Um povo perverso. Um povo que botava muitos terroristas no bolso. E Jonas foi lá e pregou. E uma mensagem foi uma mensagem de amor, não foi? Não. 40 dias. E vocês vão tudo para o inferno. É só esse prazo. Foi curto e grosso. Só que o versículo 5 diz, e é o que está aqui: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Bill, desliga esse ventilador. Está mexendo com a minha garganta. Amados, olha que interessante. Está no texto. Os ninivitas creram em Deus e demonstraram isso com atitudes. Creram e agiram. É igual a oração. É oração. Orar e agir. Eles creram, diz a Bíblia, e imediatamente colocaram o quê? A boca no pó. Guardem isso. O que fazemos revela quem somos. O que fazemos revela quem somos. Nossas atitudes demonstram se somos ou não salvos. Se realmente nos convertemos de verdade, ou se apenas estamos fingindo que somos crentes. Já viu aquela musiquinha? Ele é crente que é crente, mas não é crente. Crente que é crente, mas não é crente. Nossas atitudes revelam os fatos. Não somos salvos por nossas atitudes. Isso é fato. Mas nossas atitudes revelam e demonstram se somos salvos ou não. O interessante é que os ninivitas, eles se converteram, queridos, nos moldes de um texto lá do Novo Testamento. Efésios 4, 25 a 28. Olha que interessante. Parece até a atitude deles. Pelo que deixai a mentira, diz o apóstolo Paulo inspirado, e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Amados, guardem isso. Uma conversão que não produz mudança de vida não passa de uma ilusão, uma farsa, uma caricatura da verdadeira fé. Vou ler de novo Jonas 3,5 para fixar. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, desenhando, eles creram e agiram, creram e se arrependeram, creram e se converteram, creram e buscaram a Deus, creram e jejuaram diante dele. Agora, o que levou aí os ninivitas a jejuarem depois de crerem em Deus? Porque primeiro eles creram, depois jejuaram. O que levou eles a jejuarem? Será que Jonas ensinou que o jejum era uma forma de se humilhar perante o Senhor? Não sabemos. A Bíblia se cala, né? O que sabemos sim é que eles jejuaram e se vestiram de pano de saco. Pano de saco, irmãos, o pano de saco era um tecido áspero e grosseiro, geralmente feito de pelos de cabra. Vestir-se dele, né, desse material, dessa indumentária, simbolizava a renúncia aos confortos e prazeres terrenos. Assim, jejuar e vestir-se de saco era uma expressão externa de uma realidade interna, humilhação e arrependimento diante de Deus. Com aquela atitude, eles estavam se humilhando, se arrependendo. Pastor, vou botar então roupa de pano de saco. Faz igual um pastor, certa feita aí na mídia, né? Botava, né? Amigo de Rodrigo. Eu dei um livro desse pastor para ele amou o livro. Adriano Roduque. Ele botava roupa de pano de saco, para dizer que estava se humilhando.
Não, é do coração. Deus aceitou aquela atitude deles. Mas Deus não se impressiona com o nosso externo, se não houver uma mudança interna. Então, no mundo antigo, esse gesto, ele era amplamente reconhecido como um sinal de tristeza e humildade. Também representava penitência, uma marca inconfundível de um coração verdadeiramente arrependido. Verdadeiramente. A própria Escritura nos mostra outros exemplos claros desse quebrantamento. De alguém que se humilhou perante o Senhor, havia um decreto de morte e Deus perdoou. Pelo menos naquela ocasião. 1 Reis 21, 27, lemos que quando Elias ameaçou Acabe, falou, tipo assim, Deus vai te matar. Você já está no bico do urubu. Você já está com as horas, já está fazendo hora extra pelo que você está fazendo. Quando Elias ameaçou Acabe, por ordem do Senhor, a Bíblia diz que ele se humilhou, rasgou as suas roupas, vestiu-se de saco e entrou em jejum. Desespero, querido. Imagina. Acabe sabia que Elias era homem de Deus. E a palavra que ele falava não voltava atrás. E ele agiu. Ele agiu. E esse gesto de arrependimento fez com que Deus suspendesse o juízo temporariamente. Deus falou assim para ele, qual o nome do personagem? Elias. Vai lá, diga para ele que eu vou suspender o castigo, tá? Porque ele se humilhou na minha presença. Eu vou suspender. O mais impressionante é que os ninivitas, mesmo sem conhecerem profundamente a palavra de Deus, agiram em plena conformidade com a palavra de Deus. Assim como o próprio Acabe, o rei mais perverso de Israel, do norte. E os ninivitas estavam seguindo os moldes da Bíblia sem saberem. Não sei como eles descobriram, né? Por exemplo, olha o que está escrito lá em Joel 2, versículo 12 e 13. Joel 2, versículo 12 e 13. O Senhor diz assim, todavia, ainda agora, é urgente, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Interessante, convertei-vos a mim com jejum. Os ninivitas se converteram e logo em seguida jejuaram. E diz mais o texto, versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é o quê? Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Lembra sempre desse versículo, meu irmão. Deus, Ele é o quê? Misericordioso. Ele é compassivo. Se não fosse isso, queridos. Lamentações 3:22 diz o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Se nós acordamos hoje, estamos aqui, é misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Parece até que essa fosse a mensagem que Jonas pregou para os ninivitas, né? Aqui de Joel 2, versículo 12 e 13. Mas não foi. Não foi. Embora a mensagem de Joel chamasse o povo ao arrependimento diante do juízo iminente, a pregação de Jonas foi bem diferente da de Joel. Bem diferente. Em Nínive, ele anunciou apenas o quê? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi uma mensagem, sabe o quê, queridos? Curta, direta e sem muitos detalhes, mas com um peso espiritual tão grande que toda a cidade foi sacudida. Houve um despertamento nacional. Isso mostra que o poder não estava nas palavras em si, mas na autoridade que acompanhava o profeta. A autoridade dada por Deus. E mais, revela que quando Deus fala, mesmo com poucas palavras, essas palavras são suficientes para transformar corações. Amém. Jonas não citou o texto de Joel para os ninivitas.
E ainda assim, o povo respondeu exatamente como Deus desejava, com arrependimento genuíno e coração rasgado diante de Deus. A atitude dos ninivitas nos ensina algo precioso, queridos. Não é o quanto sabemos sobre Deus, mas o quanto nos dispomos a obedecê-lo, que revela a sinceridade do nosso arrependimento. Os ninivitas não tinham profetas. Os ninivitas não tinham templos. Não tinham Bíblias, mas tinham ouvidos atentos e corações quebrantados para buscar a face de Deus. Muitas vezes, nós que conhecemos as Escrituras, ao contrário dos ninivitas, resistimos à voz de Deus. Endurecemos o nosso coração e buscamos justificar o nosso pecado em vez de nos arrependermos e abandoná-los com a ajuda do Espírito Santo. Os ninivitas ouviram apenas uma curta mensagem de juízo e se lançaram em jejum, oração e arrependimento. Muitos dentro da igreja ouvem mensagem após mensagem e só tiveram uma oportunidade e abraçaram. Muitas vezes nós, se for botar a minha vida, 30 anos, quantas pregações! E ainda tem muita coisa para ser mudada. E Deus tem misericórdia de nós. Deus mudou, teve misericórdia daquele povo. E o mesmo Deus faz hoje. A palavra de Deus diz: converteis a mim de todo o vosso coração. Ele não quer aparência. Ele não quer apenas gestos, atitudes externas, mas mudança de coração. É tempo de rasgar o coração diante de Deus, queridos. É tempo de buscar a sua misericórdia. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Porque quando o arrependimento ele é verdadeiro, o juízo se transforma em graça. Quando há verdadeiro arrependimento. O mais interessante, porém, é que o movimento do arrependimento que começou com o povo alcançou também o rei de Nínive. Está no texto, mais à frente. O despertar partiu da base do povo, da ralé, por assim dizer, e chegou ao trono. Nasceu ali entre o povo, né? E entrou no palácio. Jonas 3, 6 e 8 diz assim, ó, a notícia chegou também ao rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono, despindo-se do seu manto, cobrindo-se de saco, sentou-se sobre as cinzas. Olha que atitude, imagina um rei, um presidente Lula fazendo isso em arrependimento. Rasgando a veste, sentando na cinza, porque um pastor foi lá e pregou para ele. Né? Ou um Bolsonaro da vida também, que não era crente não, tá? Nem Lula nem Bolsonaro. Os dois, morrendo sem arrependimento, vão para o inferno. Mas eu falo agora do atual presidente, como rei aqui de Nínive. Sentou na cinza e fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus moldes, dos seus nobres, dizendo, não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei proclamou aí, chamou o povo ao arrependimento. Quantos dias eles jejuaram? A Bíblia não diz, tá? Sabe que eu pensava que era 3 dias? Mas não fala. 3 dias. Só jejuaram. Não comeram, não beberam. Podia ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, eu não sei. Ou seja, assim que ouviu a mensagem de Deus, o rei levantou-se do seu trono, despiu-se de seu manto real, vestiu-se com pano de saco, diz a Bíblia, e sentou-se no chão, em meio de cinza, se humilhou. Com essa atitude ele estava dizendo, sabe o quê, queridos? Assim, a atitude revela quem somos. Com essa atitude ele estava dizendo o seguinte, eu sou frágil, eu sou inútil e preciso da misericórdia divina. Eu estou doente e necessito de cura. Eu estou perdido e preciso ser salvo. Eu sou pecador e preciso de perdão. Amados, a postura que esse rei tomou, né, mesmo sendo um homem ímpio, é exatamente a mesma que nós. Mesmo sendo cristãos, precisamos assumir diante de Deus. Precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Precisamos jejuar com mais intensidade. Precisamos, né, nos arrepender com mais profundidade. O rei, ele tirou o manto real, diz a Bíblia, cobriu-se de cinza. Nós precisamos arrancar de nós o manto da soberba.
do orgulho e nos lançar com o rosto em terra, clamando: Deus, tem misericórdia de mim. Estou concluindo. O mais interessante é que depois de se humilhar, o rei decretou um edito ordenando que todo o povo jejuasse e se arrependesse dos seus maus caminhos. Esse edito incluía até os animais, coitado. Até os bichinhos tiveram que deixar de comer. Sabia nem o que estava fazendo, mas não botaram ração, não deram água por um determinado momento. Ou seja, todos deveriam clamar fortemente a Deus, pois se tratava de uma questão de vida ou morte. Havia um decreto, 40 dias, tudo vai ser destruído. Vamos jejuar. Quem sabe Deus mude de ideia? Vamos nos arrepender. E Deus mudou. Amém? Não houve destruição, pelo menos naquele contexto. Mas a história diz que 100 anos depois, Nínive foi destruída. Já tinha mudado o rei, o povo, o coração e assim por diante. Qual foi o resultado, queridos? Houve um arrependimento generalizado em toda a cidade. Diz a Bíblia, todos, desde o maior até o menor, se voltaram para Deus com um coração sincero. Isso é o que chamamos de avivamento. Avivamento nacional. Nacional. É quando Deus, por meio do seu Espírito Santo, desperta não apenas indivíduos, mas uma cidade inteira de maneira poderosa e incomum. Algo surreal. É tipo assim, aquele tufão que passou ontem lá no Paraná, mas a nível espiritual. Derramando, soprando e convertendo vidas. Isso aconteceu também. Como exemplo, no país de Gales, em 1904, fato real, não é uma historinha com e nem uma ilustração. Aconteceu. O povo vivia uma grande crise, diz a história. A moralidade estava baixa. O povo se entregava a toda sorte de vícios e degradação. Os grandes estádios de futebol da época viviam lotados aos domingos, enquanto as igrejas estavam cada vez mais vazias. Cassinos eram concorridos. Jogos, hoje em dia não é cassino, tem cassino também. Mas hoje em dia a pessoa está viciada em tigrinho, em tantas bets aí a pessoa gasta. E, pasmem vocês, eu ouvi estatística que mais de 50% dos cristãos estão envolvidos com jogos. Loucura, né? Pessoa enrolada em joguinho. Ah, pastor, não é proibido, não é igual o jogo do bicho. Meu irmão, é viciante. Viciante. Cassinos eram concorridos naquele contexto. E os prostíbulos cheios, casas de prostituição. A embriaguez fazia cambiar homens de todas as classes sociais. Contexto. E Evan Roberts, um jovem pastor, orou por 13 anos, suplicando a Deus por um reavivamento em sua nação. Deus não precisa de uma denominação, de uma multidão. Só de um homem, uma mulher, que se prostre diante de Deus. Deus não conta com multidão. Você vai ver isso na Bíblia constantemente. É 2 que Deus faz maravilhas. Em 31 de outubro de 1904, Deus soprou o seu poderoso espírito sobre o país de Gales. E assim como um incêndio florestal se alastra rapidamente, assim aconteceu com esse mover de Deus, que se espalhou por várias nações. Em apenas 2 anos, diz a história, cerca de 5 milhões de pessoas se converteram. Um avivamento total. O vento soprou, o fogo caiu, as multidões se juntaram com grande urgência para acertar a vida com Deus. E é o nosso desejo, a nossa oração também por um avivamento. Tanto na nossa igreja, pessoalmente, e para essa localidade. Dentro de 6 meses, diz a história, mais de 100 mil pessoas estavam convertidas também. 5 milhões, mas naquela localidade, agregadas às igrejas do país de Gales. Esse foi um movimento, um reavivamento, que começou com jovens, com grande ênfase, sabem o quê? Oração, jejum, louvor e testemunhos para a glória de Deus. Houve profundas reformas na sociedade. Olha o que aconteceu. Os estádios de futebol ficaram vazios aos domingos. Quebrou tudo. O povo não queria ir mais ver 24 homens correndo atrás de uma bola. Eles queriam ir para a igreja, buscar Deus. Os teatros foram obrigados a cancelar seus programas, pois as pessoas só buscavam as reuniões de oração, tudo lotadas. Os prostíbulos foram fechados. Sabe por quê? As prostitutas estavam se convertendo. As cadeias se esvaziaram. Por quê? Ninguém mais praticava crimes.
Os bandidos estavam se convertendo. Imagine, traficante entregando a arma. Os juízes presenteavam uns aos outros com luvas brancas, pois não havia mais crime para ser julgado. Deus fez uma limpeza moral no país. O reavivamento curou a nação. Isso foi o quê? Obra do Espírito Santo de Deus. O mesmo aconteceu em Nínive na época de Jonas. E o mesmo Deus pode agir em nossa nação, em nossa cidade, em nossa casa, em nossa vida e em nossa igreja. O mesmo Deus que visitou Nínive, o mesmo Espírito Santo que incendiou o país de Gales, ainda está agindo hoje. Ele continua procurando corações quebrantados. Você, eu, nós. Pastor, para mim é impossível. Pastor, eu sou um crente meio barro, meio tijolo. Eu sou um crente meio Raimundo, com pé na igreja e pé no mundo. Meu irmão, nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para botar a boca no pó, se arrepender e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Muda esse decreto que está sobre a minha vida. Eu sou um frequentador de igreja. Eu até gosto de estar nos cultos. Mas eu quero mudança radical na minha vida. Que você possa estar orando e pedindo essa mudança na tua vida. E eu posso estar orando e pedindo ao Senhor uma mudança na minha vida também. Que o que eu falo para você aí é para mim principalmente. Amém?